Olá programadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Programação em Foco. Meu nome é Eric e nesta aula vou mostrar a vocês como criar funções na linguagem C. A IDE que eu estou utilizando é o Dev C++ e o ambiente é o Windows, mas vocês podem utilizar a IDE e o ambiente que desejarem. Antes de começarmos, baixe o código desta aula que eu disponibilizei aqui e abra no Dev ou na IDE de sua preferência. Ao abrir, vocês verão basicamente o que eu estou vendo aqui. Quem tiver problemas com a execução deste programa em outra IDE ou outro ambiente, deixe aqui nos comentários para que eu possa tentar ajudá-los. Bom, nós vimos como criar procedimentos. E agora nós vamos ver como criar funções. Então imaginem uma situação onde vocês precisam calcular a média de 500 alunos. A média de 3 notas, vamos supor. Vocês realmente vão fazer esse cálculo por 500 vezes? Acho que não, né? Então é muito mais fácil vocês criarem uma função que faça isso, que faça esse cálculo e peguem apenas o resultado, as 500 vezes. Não é mesmo? Bom, vamos lá então. Aqui, no nosso exemplo, eu tenho uma função que calcula a raiz quadrada de um determinado número. Eu estou utilizando aqui a equação de Peu, mas vocês podem utilizar algum outro método que vocês quiserem também. Quem tiver curiosidade, pesquisa aí na internet sobre essa equação, tá? Como é que ela funciona. Mas vocês vão ver aqui. Além das bibliotecas padrão, eu tenho a Locale e a Windows.h. Aqui, da mesma forma como os procedimentos, eu tenho a implementação, tanto a declaração quanto a implementação da minha função antes do int main. Mas lembrem-se, tudo acontece primeiro no int main. O programa vai lá, executa o int main, e aí, quando ele acha a chamada da nossa função, ele volta até aqui e executa o que nós temos na função. Tá? Então a minha função aqui é do tipo inteiro. O nome da minha função é raiz q, e aqui ela recebe um parâmetro, recebe um número inteiro nesta variável aqui que eu chamei de x. Dentro da função eu tenho mais duas variáveis, também do tipo inteiro. Uma eu chamei de n e ela recebe 0, e a outra eu chamei de i e ela recebe 1. Tá? Eu tenho um loop aqui, uma estrutura de repetição, while. Enquanto x for maior ou igual a i, então enquanto o número que eu for verificar aqui na minha função for maior ou igual a i, eu venho aqui, ó, x menos igual. X menos igual significa o seguinte: eu vou colocar em x o resultado da subtração, olha o menos aqui, de x por i. Então, na própria variável x, a própria variável x vai receber x menos i, ok? Isso que significa o menos igual. Então, x menos igual a i. I, por sua vez, vai receber i mais 2. Por que isso daqui? A equação de Peu, para que a gente possa fazer a raiz quadrada, ela prevê que eu posso encontrar a raiz quadrada de qualquer número, a parte inteira da raiz quadrada de qualquer número, apenas subtraindo desse número todos os números ímpares. Então eu pego o número e subtraio por 1, aí eu pego o resultado, subtraio por 3, aí eu pego este outro resultado, subtraio por 5, pego novamente o resultado, subtraio por 7 e assim por diante, subtraindo por todos os ímpares, até que, aliás, enquanto este meu número for maior ou igual a este número ímpar pelo qual eu estou subtraindo, ok? Então, i vai receber i mais 2, logo depois aqui do x menos igual a i. Tá?
para que eu vá pegando os outros ímpares. Então I, a princípio, tem 1 depois desta soma aqui, e vai passar a ser 3. Na próxima execução do loop, 5, 7, 9 e assim por diante, pegando todos os ímpares. E N aqui, N vai receber N mais 1. Ou eu poderia fazer aqui também N mais, o que seria a mesma coisa. Então, N vai ser incrementado. O que N vai armazenar? N vai armazenar o número de vezes que eu fiz este cálculo. Porque, segundo a equação de Peu, o número de cálculos que eu faço é a parte inteira da raiz quadrada do número que eu coloco aqui. Ó. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar o número 9, se vocês pegarem aí o número 9 e subtraírem por 1, vamos ter 8. Se eu pegar o 8 e subtrair pelo próximo ímpar, 3, certo? 8 menos 3, 5. E se eu pegar o 5 e subtrair pelo próximo ímpar, o próximo ímpar depois do 3 é o próprio 5. 5 menos 5, 0. Então vejam que eu fiz a conta 3 vezes. 9 menos 1, 8 menos 3 e 5 menos 5. Então a raiz de 9 é 3, ok? É assim que funciona a equação de Peu. E aí, finalmente, eu faço aqui o return. Lembram que eu falei para vocês lá na aula sobre procedimento que o procedimento não tinha retorno? Função tem que ter retorno, senão não é função. Então eu retorno aqui n, ou seja, eu retorno o que eu quero, o valor que eu desejo, que é o número de vezes, o número de cálculos que foram feitos, o número de subtrações que foram feitas, ok? Para que eu possa achar a raiz quadrada. Então, return n. E aí lá no meu int main, eu tenho aqui uma variável chamada m, que eu inicializei com 0. Tenho o meu setLocale e o setConsoleTitle. E aí aqui eu tenho um printf. Informe um número que deseja saber a raiz quadrada. Tenho o scanf e coloco em m, o número que o usuário vai digitar. Aí eu coloco aqui um printf, a raiz de %d é %d. A raiz de m, que é o número que o usuário digitou, é o retorno da minha função. Raiz que m. Então vejam aqui como é que funciona a chamada. Eu vou chamar um nome, lá no procedimento nós só chamamos o nome, abre e fecha parêntese. Aqui nós vamos chamar o nome da função, e como ela tem um parâmetro, ou seja, ela precisa receber um número inteiro, é justamente esse número aqui que o usuário digitou, m. Então ele vai fazer o cálculo com base no número que o usuário digitar. E aí nós vamos obter a raiz quadrada, ou a parte inteira da raiz quadrada. E aí eu finalmente tenho o system pause e o return 0. Vamos ver como é que o programa está funcionando para que vocês entendam. Executar, compilar e executar. Vejam o exemplo do 9. Eu vou colocar o 9 aqui. Ele tem que me dar como raiz quadrada 3. A raiz de 9 é 3. Por quê? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco. Nós vamos pegar o número que o usuário digitou e subtrair por todos os ímpares. Vamos pegar, subtrair o 9 aqui no caso, pelo primeiro ímpar. Qual é o primeiro ímpar? 1. 9 menos 1, 8. Aí eu vou pegar este resultado, 8, e vou subtrair pelo próximo ímpar. O próximo ímpar depois de 1 é 3. 8 menos 3, 5. E aí eu vou pegar este resultado, 5, e subtrair pelo próximo ímpar depois do 3. Qual é o próximo? É 5. Então 5 menos 5, 0. Quantos cálculos foram feitos? Quantas vezes eu fiz subtrações? 3 vezes. Então é isso que aparece aqui. Ok? Vamos ver aqui se o nosso programa de fato funciona. Executar, compilar e executar. Qual é a raiz quadrada de 81, pessoal? Raiz quadrada de 81 é 9. Se vocês pegarem e subtraírem aqui
81 por 1, 80. E aí vocês pegam 80, subtraiam por 3, que é o próximo ímpar. Vai dar 77. Aí vocês pegam 77, subtraiam pelo próximo ímpar, 5. Vai dar 72. Peguem o 72 e pelo próximo ímpar, e assim por diante. Ao final, vocês vão ver que vocês vão fazer 9 contas, 9 subtrações. E esta é a raiz quadrada. É assim que funciona este método de cálculo, esta equação. Tá ok? Bom, é assim que nós fazemos assim que nós fazemos funções em linguagem C. Vocês podem fazer funções para média, como eu citei no início, ou para qualquer outra coisa, desde que vocês retornem valor aqui. Nós podemos fazer funções para retornar valores não só inteiros, podemos fazer para retornar caracteres, ponto flutuante, aliás, valores com ponto flutuante, por exemplo, 3.7, 9.3 e assim por diante, e também para retornar valores lógicos, verdadeiro, falso, ou ainda alguns outros, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, tá? Então sempre que tiver um retorno, é uma função. Tudo bem? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu curtir. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe nas redes sociais, isto ajuda demais a divulgar o meu trabalho. Não se esqueçam de ir até o blog Programação em Foco e baixar o e-book 8 passos que você deve seguir para criar um programa de computador. E-book gratuito, exclusivo para quem acessa o Programação em Foco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu espero vocês, então, na nossa próxima videoaula. Um forte abraço a todos e até lá!